Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são limpos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. 10. São mais desejáveis do que ouro e do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Diga comigo: por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecê-lo. Diga-se comigo: a grande recompensa em obedecer a palavra do Senhor. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre além das emoções desse livro. É só 2% mais ou menos o que tem no capítulo. Além das emoções, o que me traz à memória é o seguinte: quantas vezes nós planejamos fazer uma reforma em casa, como a gente está falando da igreja, a gente guarda um dinheirinho para fazer a reforma de final, geralmente é final de ano ou começo do ano, e aí a gente guarda o dinheiro da reforma. Quem tem carro, o carro quebra, e todo o dinheiro da reforma vai destinado a uma coisa que você não esperava, coisas que são muitas vezes que acontecem, né? Queima o ferro, queima a geladeira, queima a televisão, você está planejando fazer uma viagem, e aí o visto não sai. São coisas que acontecem na nossa vida, e nós devemos como se comportar com as nossas emoções. Deixa eu dizer uma coisa, Provérbios 4, 23, a Bíblia diz: de tudo que eu e você devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Deixa eu te falar uma coisa, a teologia nos ensina que o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. A tricotomia nos ensina que dentro das emoções é eu e você. O corpo, o pó come. O espírito é o que está conectado com Deus. Por isso é que a gente sente a presença. Por isso que quando alguém ensina algo e traz entendimento para nós, nós aplicamos. Então você é as emoções. As emoções é a fonte de vida. E como nós lidamos com ela? Detalhe: se eu e você estamos irados e tomamos uma decisão, dependendo de onde estamos, ou da realidade do que estamos passando, isso pode ferir pessoas, isso pode agregar coisas ruins a você, e muitas das vezes, se você machuca alguém, você vai ter que depois, então, restaurar novamente aquela confiança naquela pessoa que você feriu, ou se você quebrou uma aliança que você fez com alguém, casamento, cônjuge, enfim. Muitas das vezes, querido, olhando para a vida e também para esse texto, ele diz o seguinte: que a lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela corrige a nossa insegurança, ela não é algo que é religião natural nos ensina, a palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco. E esse texto representa isso, que a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Um exemplo: o mar que existe hoje, existe porque Deus criou para que o homem pudesse desfrutar. Toda árvore verde, todo fruto, tudo que você planta, tudo aquilo que você recebe sobre a questão de natureza, é porque Deus criou para que o homem pudesse desfrutar. Os testemunhos são evidentes na criação. Amém, gente? O texto diz que o sábio se torna, ao ler a palavra de Deus, começa então a aplicar para a sua vida, e aquilo que ele não conseguia discernir, ele passa a conseguir discernir. Então, estou explicando apenas o texto e o início. A Bíblia ainda diz que os preceitos do Senhor são tão justos, que nos traz alegria ao coração. Diga assim comigo, um exemplo: quantas vezes a pessoa coloca Deus na sua vida conforme os seus acontecimentos? Um dia um pastor recebe uma ligação de uma criança com 4 anos, que a igreja estava orando, e de pais crentes, que essa criança, passou então a morrer, por causa da leucemia.
A indignação toma conta da casa porque são pais crentes que têm uma criança que precisa de uma intervenção de cura que os médicos não conseguiram dar jeito. E o que acontece? Essa criança morre. Indo para o velório, fazer um enterro tão triste de uma criança como essa, isso é verídico, o pastor no meio do caminho recebe uma ligação, que um casal que tinha um filho que provavelmente nasceria com melancolia ou com defeitos na sua vida, o filho nasce. Fala, pastor, obrigado pela oração porque meu filho é perfeito. Escuta o que eu estou falando. Nessa hora, Deus ministra, os preceitos do Senhor são tão bons e nos alegra porque o pastor não tinha o que falar num velório desse. Ia ter pessoas não cristãs e ia julgar. Se Deus é bom, pastor, por que Deus não curou uma criança? Poderia ser um futuro empresário, contribuir com a sociedade. Deus é bom, pastor, como Ele é bom se Ele deixou uma criança morrer? E como eu disse que no meio do caminho, um casal começa a se alegrar no nascimento do seu filho, porque então está vindo uma criança ao mundo dando luz. Aí eu pergunto para vocês aqui hoje, a mesma preocupação e a mesma pergunta que veio no coração do pastor foi, Deus é bom ou ruim? Ele é as duas coisas. O fato que a gente só tende a confiar quando Deus traz coisas favoráveis a nós. Quando chega no velório, Ele chega com essa palavra. As pessoas começam a questionar, poxa gente, como que Deus não cura uma criança de 4 anos? Esse Deus é ruim. Faz com que todo mundo naquela sala chore e pense acerca de Deus que Ele é ruim. Só que ele conta esse testemunho que no meio do caminho um casal também estava recebendo uma criança que poderia vir com defeito, mas veio saudável ao mundo. Aí ele questionou, Deus é bom ou ruim? Deixa eu dizer uma coisa. Todas as vezes que a gente tenta moldar Deus conforme os acontecimentos da nossa vida, nós vamos nos frustrar. E essa é uma realidade de lidar com as emoções. Diga para o seu irmão, Deus não é bom, porque Ele faz coisas para você. Deus não é ruim, quando Ele deixa de fazer na sua vida. Ele é Deus. Não molde a sua fé e não molde Deus conforme os acontecimentos da sua vida. A palavra nos instrui que o testemunho dele, ele então traz luz para nós, nos alegra, melhor dizendo. Os mandamentos do Senhor são puros aos nossos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, ela cuida desses mínimos detalhes que nós não conseguimos responder o porquê acontece. E o detalhe vai trazer então confiança, vai trazer consolo em meia perca, em meia dor. Quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções, a gente se esquece que o Senhor, nesse texto de Salmo, Ele traz 4 qualificações que são importantes para nós. Diga primeiro, diga assim comigo, o Senhor é perfeito. Diga, Ele é fiel, Ele é digno de confiança. Diga para o seu irmão, fala assim, Ele é puro, Ele é autêntico, e o objetivo dele é que a verdade dele prevaleça na sua vida. A palavra nos traz satisfação plena, querido, é isso que eu quero declarar. Por isso que no Salmo 1 ele declara que o prazer do Senhor na nossa vida tem que ser meditar na sua palavra de dia e de noite. Quando eu e você estamos baseados a nossa vida naquilo que Deus fala, a palavra então ela traz 4 resultados. Primeiro, restauração. Segundo, felicidade. Quarto, prazer. E o quarto é educar o nosso coração a obedecer a palavra de Deus. Tudo isso o mundo busca. O mundo busca prazer, o mundo busca restauração, o mundo busca felicidade e o mundo busca um equilíbrio. Eu quero declarar nessa noite que o equilíbrio que você busca está na palavra de Deus. Nós estamos num período de polarização, que a verdade para mim não seja só verdade. O cara expressa alguma coisa na internet que todo mundo está atrás de alguma verdade. E a gente vai agregando isso para a nossa vida, mas eu quero declarar que a verdade de Deus é absolutamente aquilo que nós devemos confiar nesses dias. Se você olhar para a política é crise, se você olhar para a educação é crise, se você olhar para todos os poderes corrompidos estão em torno, governando a sua igreja, governando a nossa vida, Ele que te deu saúde hoje, Ele que te deu força, Ele que te abriu essa porta, e você pode confiar, porque Ele continua sendo Deus na nossa vida, fazendo ou não adoramos pelo que Ele faz, adoramos pelo que Ele é. Você pode glorificar Ele? Como que a pessoa vai saber se ela está errada ou se ela não tem a base na palavra?
Como ela vai saber lidar e educar os seus corações, as suas emoções, se ela não tiver prazer no Senhor, se ela não tiver prazer na sua palavra? A palavra de Deus, querido, é ela que nos traz confiança, porque alguns de vocês, como eu, perdeu pessoas, e muitas das vezes nós recebemos força de Deus, mediante a sua presença e a sua palavra. O que eu quero dizer nessa noite, é para te tentar desenvolver uma raiz profunda, diga comigo, uma raiz profunda, em solo profundo. O sistema de raízes na nossa vida precisa estar enraizado no solo da palavra. Deus desenvolve as nossas raízes em muitas áreas, mas nenhuma delas é mais importante do que se aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que está na sua palavra é guardado. Diga comigo, aquele que está na sua palavra é guardado. Qual o texto, pastor? Provérbios 30, versículo 5. Os que confiam na sua palavra como mandamento, Deus coloca um escudo de proteção. A palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que nele confiam. Nesses dias nós estamos sendo muitas vezes abalados, porque nós não estamos colocando nosso coração em quem realmente governa a nossa vida. Diga para o seu irmão, quem governa a sua vida? Pergunta para ele. Isaías capítulo 3, versículo 10 diz assim: digam ao justo que tudo lhe será bem, pois comerão do fruto de suas ações. Se eu tomar uma decisão irado, como eu estava colocando aqui, dependendo da realidade, eu posso perder minha porta de emprego. A ira passa, mas a decisão é permanente. Tomar decisões com emocional triste ou, enfim, não seguro do que você quer, isso vai passar, e a decisão que você tomou vai afetar o seu futuro e a sua vida. As pessoas saem namorando, entregando a sua vida. Tem problema nisso? Não, não tem. Não tem, é isso que o mundo fala. Mas pensa comigo, você hoje está com uma pessoa, colocou, investiu um tempo, hoje não está mais com aquela, depois de 1 ano, 2 anos. Daqui a pouco você está investindo no seu relacionamento, seu coração, suas forças, suas emoções em outra pessoa, não dá certo. Cara, você está perdendo tempo, queimando etapa, quando você deveria estar esperando uma pessoa correta para poder constituir uma família que Deus tem para você. A Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala de compromisso. A Bíblia fala de namoro, quando eu e você entendemos como pastor e líder, para você conhecer a pessoa. Depois disso, você tem que tratá-la logo para noivar. Eu me lembro que quando eu fui cumprir 1 ano de namoro com a pastora Camila, eu noivei, porque eu queria algo sério. Muitas vezes nós brincamos com as nossas emoções. Quantos jovens estão se mutilando, se cortando, porque não sabem lidar com as suas emoções? As emoções somos nós. E quando nós estamos abalados emocionalmente, nós tratamos as pessoas de fora também mal. Muitas pessoas não têm problema, muitas vezes financeiro, mas tem problema emocional. Não culpe as pessoas dos problemas que você está passando, mas Deus tem cura para você aqui hoje. A palavra de Deus vai te levar a você a ser restaurado, a ter prazer nele, a ser curado disso, em nome de Jesus, irmão. Além das emoções é isso. Quantas vezes a gente pensa assim, um exemplo, agora ir um pouquinho mais adiante. Quantas vezes passa na nossa cabeça quando a gente faz feira, principalmente as mulheres, come uma uva gostosa. Aí você fala assim, hoje a uva está docinha. Hoje está saborosa, aí você leva para casa, sim ou não? A maçã, a manga, geralmente é a manga, né? Come um pedação, a melancia, sai comendo na feira, quem já viu isso? Todo mundo. Porque significa que aquela safra e o solo que plantou a semente, que deu fruto, era um solo bom. Isso que eu quero falar para vocês hoje. Se a sua vida não está dando fruto que está te trazendo prazer e alegria, você deve rever como você está sustentando a sua vida. É isso que eu estou falando. O solo bom que dá essa fruta, porque as boas raízes têm um solo bom que vai produzir bons frutos. Se a vida está baseada em alguém, o dia que essa pessoa for embora, acaba a minha estrutura. Eu ouvi hoje a pessoa falar assim, pastor, estou sem chão, fiquei preocupado, falei, meu Deus, quem morreu? O que aconteceu com a sua mãe? Não, meu namorado foi embora. Ela disse que perdeu o chão. Eu vou orar, tem que cuidar, mas você entende a coisa, a gravidade? As pessoas estão semeando a sua vida como uma boa semente em solos errados. A confiança, não estou falando que você não deve confiar nos seus relacionamentos, não deve confiar em quem você está. Eu estou dizendo que a maior confiança da sua fé tem que estar em Deus, na sua palavra. Que independente de quem for embora, fica tranquilo, Deus vai trazer a pessoa certa para você.
Porque se você aprender a esperar, um dia você vai ter paciência para ensinar outros também a esperar. Se você não espera, como é que você vai pregar? Alguém está me ouvindo? Lucas capítulo 6, 43, vamos correr, diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Não existe. A árvore ruim vai dar segundo a sua espécie, a árvore boa vai dar segundo a sua espécie. Os problemas que estamos enfrentando tem a ver com o solo. Pessoas que eu ando, quem eu conto meus sonhos, com quem eu divido minhas emoções e exponho minha vida. É isso que eu estou falando. Está na hora de você plantar a sua semente no lugar certo, para ter fruto bom, meu filho. Deus quer você tendo raiz no solo certo, para poder aparecer coisas grandes que Ele tem para você. Lucas capítulo 6, 43 e 44 diz: toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, cara. As suas ações diz quem você é. Ninguém colhe figos em espinheiro, nem uvas em erva daninha. 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Jesus está ensinando aqui, presta atenção. Jesus está dizendo, existe um tesouro dentro de você que você arranca coisas boas. Um exemplo, se a pessoa te fez mal, não paga o mal com mal, paga o mal com bem. Isso é reino, é difícil, né, irmão? Porque amar quem está perto de você é fácil. A Bíblia diz, e Jesus também falou, que amar quem te ama não tem benefício algum. Mas amar quem não te ama, é isso que Ele quer, e isso é reino de Deus se manifestando. Antigamente a gente não perdia perdão para as pessoas que magoamos. E eu quero dizer um detalhe aqui: todas as vezes, ou todas as pessoas que não sabem perdoar, são pessoas que extremamente orgulham, e Deus vai te humilhar para você ser humilde. Porque se você é uma pessoa fácil em perdoar, é porque você quer desfrutar logo da parceria daquela pessoa. Um exemplo, se é cônjuge, a gente prefere ficar 2, 3 dias brigado, discutindo ou pensando, preso no nosso orgulho ferido, do que pedir perdão e estar desfrutando logo. Assim é a amizade. Nós não sabemos, e Deus está trazendo esse alinhamento aqui para curar nossa vida, gente. Quem levanta a mão recebe isso. Os nossos relacionamentos têm que ser sarados, as nossas emoções têm que ser saradas. Eu nunca vi um chefe de uma empresa dar gerência na mão de alguém desequilibrado. Alguém já viu isso? Deus quer curar você. A forma como você gasta dinheiro tem a ver com o seu emocional, tem a ver com a sua infância. Muitas das vezes você gasta para depois tentar pagar. Por quê? Porque talvez na sua infância faltou. Deus está falando aqui. Mas agora você precisa entender que existem princípios e responsabilidades que estão além das suas emoções. Que primeiro é honrar a Deus. O texto está dizendo o seguinte, que o homem bom, diga assim, o homem bom, ele consegue ver solução em meio ao caos. Ele consegue ver a crise e falar assim, o país está em crise, mas eu sirvo um Deus que pode abrir porta em meio à crise. Sabe por quê? Porque quando você ter certeza que é Deus que está fazendo algo na sua vida, você não vai dar mais glória a ninguém, a não ser a Ele. Deixa Deus fazer na sua vida. O texto ainda continua, o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Quem pratica maldade é porque o seu coração tem maldade. Quem pratica bondade é porque o seu coração foi transformado pelo Evangelho. O bom comportamento pode servir de um bom coração. Isso, como eu estou me comportando, cara. Com quem eu tenho falado e dividido o meu coração. Qual tem sido as minhas ações, o meu comportamento. A tolice espera os bons frutos de um solo ruim e espera os bons atos de uma pessoa má. Você espera que alguém má te faça bem, é a essência dela. Se a pessoa que faz mal a você continua fazendo, ore por ela e se afaste dela para não contaminar você. É do tesouro, a amargura, a tristeza, a fofoca. É de pessoas que tiram do tesouro, dentro do coração dela, o que ela fala. Olha para mim, quer saber quem é o Deus dessa nação? Olha no Timão eu, para você saber quem é no coração deles. Ei, Palmeirinha, perdeu mais um, hein? Mas sempre é culpa do juiz. Nunca é culpa do time. O time faz um bom campeonato, aí o juiz erra no final. Ô irmão, não anula o resto. Olha para mim aqui, estou pregando, estou falando sério. Não anula o comportamento que o time teve o resto do campeonato, por causa de um jogo.
É isso que a gente faz, olha para cá. O ingrato diz assim: eu não vou ajudar porque ele me feriu, ela me feriu. Mas quem conhece o que é gratidão vai lembrar que nem sempre foi assim. Que em algum momento essa pessoa te ajudou. Aleluia. E eu e você não devemos viver de momento, temos que viver de propósito. Está vindo a palavra? O momento passa, mas quem vive de propósito permanece dentro do propósito. A igreja está vivendo de momento, está moldando Deus conforme os acontecimentos da sua vida. Não faz isso, cara. Deus é bom o tempo todo, e a sua misericórdia dura para sempre. Pode aplaudir e glorificá-lo. Mais 10 minutos. Somente a pessoa cujo coração é enriquecido com o bom produzirá um bom ensino. O que Jesus está tentando dizer? Por fim, que mais importa na verdade é obedecer a palavra que ele declarou nesse texto. A pessoa que ouve e não obedece é completamente tola. A pessoa que ouve e obedece estará segura no dia do julgamento. Essa pessoa construiu a sua casa sobre um fundamento sólido. Os seus sonhos não terminam porque a porta fechou. Só está começando, você é novo. Deus vai te abrir uma outra porta. Entende isso? Tiago 1,21 vai dizer: portanto, livre-se de toda impureza moral, caráter, comportamento. Livra-se disso, cara. Não dá para você servir a Bíblia e servir o mundo. Não dá para você servir Jesus com o seu comportamento. Deixa que o Evangelho transforme você melhor do que você acha que é hoje. Ele está dizendo: livre a sua conduta disso, da maldade que prevalece. Aceite humildemente a palavra que foi implantada a vocês, ao qual é poderosa para salvar a tua vida. O versículo 22 ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Você ouve que tem que mudar, mas não faz um esforço para mudar. Você tem que praticar. Quem pratica a palavra está construindo sua vida na rocha. Está garimpando o solo, adubando o solo para lançar uma boa semente, para dar um bom fruto. A sua habilidade para ouvir a Deus vem quando as suas raízes se aprofundam no solo da palavra. E diga assim, quando eu ouço a palavra, a minha fé desenvolve. Fala isso comigo: quando eu ouço a palavra, a minha fé desenvolve. Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando você fica comendo, você fica fraco. Por isso que você deixa de vir e receber os ensinamentos, o discipulado, as células, você fica fraco espiritual. É necessário semanalmente vir para a igreja? Claro que é, para a sua fé desenvolver, querido. A Bíblia diz, Romanos 10, 17, como eu citei, como consequente a fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ele levanta a sua mão, eu quero liberar. Você vai desenvolver uma fé poderosa, que vai romper portas que não foram rompidas, para alcançar objetivos maiores na sua vida, na vida profissional, na vida familiar, nos negócios e principalmente nas suas emoções. Seja curado e se levante para ser resposta de Deus aonde você está, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Deus quer usar você. Salmo 29, verso 4 diz: a voz do Senhor expressa força, a voz do Senhor é majestosa. Por isso quando a gente ouve a palavra, a gente fica mais forte na fé. A voz do Senhor é forte, querido. A Bíblia revela que Jesus contém os seus ensinamentos, nos quais as nossas vidas são fundamentadas. Diga assim comigo: a minha vida é fundamentada nos ensinamentos do Mestre. O que eu quero dizer que esse solo, que é a palavra que você deve se aprofundar, vou para o final. Jesus deseja que conheçamos através das Escrituras, é isso. Jesus deseja que eu e você venha conhecer e que as suas Escrituras habitem em nosso coração. Então devemos ir até as Escrituras, a Bíblia, a palavra, como ele mesmo falou. Ele repreendeu os fariseus por não fazerem isso. Quero ler o texto que diz isso. João 5,38. Igualmente não tens a sua palavra habitada em vós, porquanto não credes naquele que ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais nelas ter vida eterna? São elas mesmas que dão testemunho acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para teres vida. Jesus está falando assim: cara, vocês herdaram a lei de Moisés, vocês estudam ela, praticam ela no templo, faz o sacrifício, não está errado.
mas as escrituras, Moisés falou acerca de mim, e eu estou aqui na frente de vocês. Ele está dizendo, por que vocês não reconhecem o meu ensino para ter vida em vocês? Ele estava dizendo que não adianta eu estudar a palavra se eu não tiver uma intimidade com Ele. Não reconhecer que a palavra e a vida de oração vai fazer com que a minha vida tenha uma conexão espiritual. Diga para o seu irmão, Deus quer que você conheça Ele pela palavra. Jesus ainda diz em João 6,63, o Espírito que dá vida, a carne nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eu libero essa vida sobre você. O lugar que o mundo está buscando, pensa comigo. A igreja parou de praticar o sobrenatural. Por que sai tanto filme de terror? Por que sai tanto filme de demônios assombrando? O cara crê no pozinho do Harry Potter e não crê no batismo do Espírito Santo. O cara crê no Supernatural, no Jim e no Sam. Assistiu a temporada inteira e está esperando a nova. A gente crê nos filmes de Hollywood, cara, e não crê que Deus pode curar você agora aí sentado. E não crê que Deus pode curar alguém hoje, ainda nesses dias. Que Jesus que a gente está servindo? O Jesus da Bíblia ou o Jesus real que estamos vivendo? Você entende? O mundo é carente do sobrenatural, porque a igreja parou de praticar, então ele vai em outros lugares buscar o sobrenatural que sempre teve na igreja. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O dunamis, o sobrenatural, algo que toque a vida das pessoas, é o mundo está carente. Não adianta falar, nós estamos num período de conhecimento, da filosofia. Se você não tiver algo dentro de você e colocar as mãos na pessoa e ela sentir algo diferente, ela não vai se converter e ser salva. Porque de religião a religião o mundo está cansado. Eu quero profetizar que os filhos vão se manifestar algo do Pai. Você carrega algo muito maior. Eu estou dizendo para você, vem com a sua bota, vem com o seu, do jeito que você está, querido. Por quê? Porque é nesse lugar que Deus vai transformar você. Não é somente a minha pregação, não é só a minha eloquência. O Espírito de Deus está na casa, Ele é poderoso para te transformar, Ele é poderoso para te convencer que você precisa do Pai, e Ele está aqui para te restaurar. O sinal que a palavra habite em nós é que estudamos ela e nos leva a ter a fé para ter vida eterna em Jesus. Como é que você vai no céu se você não lê a palavra? Você tira quanto tempo? De 0 a 10? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu devocional diário de oração e leitura da Bíblia? Você pede para Deus te usar, te revelar, mas Ele vai te revelar pelas Escrituras. As emoções precisam ser trabalhadas aqui. Escutem o texto. Termino. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha o que ele diz. Se a palavra ricamente, diga assim, não é pouco, é muito. Porque quando você encontrar uma pessoa, você vai trabalhar a palavra na necessidade dela, e ela vai ser alcançada para a glória de Deus. Aí ele vem, se a palavra está ricamente, habite em vós, a palavra de Cristo, primeiro, vocês vão ensinar, aconselhar uns aos outros, com toda a sabedoria, cantar os salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus, com gratidão no coração. O texto de Filipenses, capítulo 4, no versículo 7, ele diz, que a paz de Deus guardará o nosso coração e o nosso entendimento em Cristo Jesus. Eu quero liberar essa paz na sua vida. Você vai ser governado pela paz da palavra, pela palavra de Deus. Jesus falou, o mundo dá uma paz e é aparente, eu vos dou uma paz que permanece em vós. Eu profetizo isso. Deus vai te dar um lugar de segurança nele. Último texto para a gente concluir, como Deus quer se revelar pela palavra. Escuta. Eu quero liberar aqui uma geração apaixonada pela palavra. E que Deus vai se revelar pela palavra. Os discípulos no caminho de Emaús, eles reconheceram porque ali havia revelado através das Escrituras. Eu estou tentando aplicar o que eu tenho lido no livro, então às vezes fica meio... Mas você está entendendo o que Deus está falando? Deus quer se revelar por essas Escrituras aqui que a gente está lendo. Abra sua Bíblia e termino. Lucas 24, 27. Passou um pouquinho, 5 minutos. Lucas 24, 27. Nós vamos ler e vamos ficar de pé para orar. Diz assim, então, iniciando, explanou-lhes o seu respeito, constava em todas as Escrituras. Olha aí o que os fariseus estudavam. Ele diz, desde Moisés, de todos os profetas, até o dia de hoje, tem falado ao meu respeito as Escrituras. Jesus se revela pela palavra. Lembra do combate com ele na tentação com o inimigo? Ele vence o diabo como?
pela palavra. Escute, o texto diz assim no verso 30 de Lucas 24: e aconteceu que quando eles estavam inclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Neste momento e nesse instante, ele abriu os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele e questionaram entre si: porventura, não queimava o nosso coração quando ele, durante a nossa jornada, falava e explicava as Escrituras? Os caras estão diante de Jesus com venda nos olhos. Jesus cumpre o princípio que ele deixou com seus discípulos acerca da ceia. Ele parte o pão, ao redor da mesa ele se encontrava e dá para eles. A Bíblia diz que os olhos, as escamas e a cegueira caem. Olha para cá. Nunca mais você vai convidar as pessoas por força nem por violência. Zacarias diz: não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. As pessoas não se convertem porque nós somos melhores. Nós não somos melhores que ela. Nós buscamos um Deus que é perfeito mais do que a gente, para que todos possam chegar a essa plenitude, para que todos possam chegar ao teleios, um homem completo. Efésios 4,13 diz que nós possamos crescer naquele que é o cabeça. Versículo 14, que é Cristo. Nós estamos aqui buscando alguém mais perfeito do que eu e você junto. Então, para isso, não force as pessoas a virem para a casa de Deus. Ore por elas, porque no teu convite elas vão só chegar aqui. É o Espírito quem vai produzir isso. Alguém está me ouvindo? Os homens dizem: cara, ele falava conosco, o nosso coração não queimava. Por isso que às vezes, quando eu falo alguma coisa, alcança seu coração. É Deus falando com você. É Ele ajeitando sua vida. Mais um pouquinho, Ele está lapidando você essa noite. Eu quero concluir o sermão. Com muitos ensinamentos nos evangelhos revela o próprio Jesus, como nós estamos citando alguns. Jesus foi imerso e enraizado nas Escrituras, tanto que ele mesmo mostrou a razão em seus sermões. Diga para o seu irmão: nós também devemos ser imersos e enraizados nas Escrituras. Se Jesus estudou, declarou e acreditou, praticou as Escrituras, então todos os seus discípulos devem fazer a mesma coisa. Como que eu posso dizer que sou discípulo de Jesus e não perdoo? Como que eu posso dizer que sou discípulo de Jesus e falo palavrão? Como que eu posso dizer que sou discípulo de Jesus e eu escuto música que o cara fala: me pega por detrás? Desculpa aí. Você não quer valorização. Você trata a semente do reino, você trata a palavra como porca e como porco. E Jesus disse: não lance sementes do reino para porcos. É pessoas que estão com o tipo de comportamento que não valoriza o meu ensino. Chega dessa palhaçada, gente. Nós não somos pessoa perfeita e melhor do que qualquer outra pessoa que está lá fora, mas nós devemos mostrar o nosso comportamento, porque Jesus entrou na nossa vida. Porque ela espera no mínimo que a gente não minta mais, que a gente não roube mais, que a gente não fale mal. Por isso que escandaliza o evangelho aí fora e ninguém quer Jesus. Não quer o Jesus que nós pregamos com a nossa vida errada, mas ela quer um Jesus que transforma a vida dela. Vocês podem glorificar Jesus? Cara, se você for para a Escritura, todos os dias um pouquinho, ela vai te reeducar. Ela vai lapidando você. É impossível você caminhar com Jesus e ser a mesma pessoa. Não existe lavagem cerebral, mas existe transformação. João 14, 21, ele disse, e eu termino nesse texto: aquele que tem meus mandamentos obedece a ele. Esse é o que me ama. Não adianta eu falar: eu amo Jesus, mas eu não guardo os mandamentos dele. Não é amor. Ele disse: se você me ama, você vai guardar o que eu falei. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer que Jesus se revele a você todo dia? Lute para obedecer às Escrituras. Comece um pouquinho. Hoje eu vou lutar para parar de fumar. Primeiro, estraga teu pulmão e está destruindo você aos poucos. Alguém está me ouvindo? Em outras religiões também você pode parar de fumar. Em outras religiões também o cara que entra bêbado também sai curado. Mas quando Jesus te convida, Ele vai além do teu vício. Ele toca na moral do teu caráter. Ele faz você ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário para o teu chefe. Quer que eu te ensine a honrar teu chefe? Ele não é crente. A Bíblia não diz que ele tem que ser crente para honrá-lo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, ele diz: se teu chefe, o teu Senhor, não é alguém cristão, honre ele e dê bom testemunho. Segundo o chefe, ele diz: se é irmão na fé, deve ser digno de mais respeito ainda. Aí a gente pega o gerente que é chefe, que é cristão, a gente fala: trata ele, ele é irmão. Não, querido, é aí que eu tenho que respeitar, é aí que eu tenho que servir. A mentalidade eleva.
mas a gente prefere desrespeitar. Quantas vezes a gente já ouviu dentro da igreja, fora dela, pessoas do mundo respeita pastores, alguns, né? Porque alguns é só Jesus a causa. Respeita e honra e abençoa, mas pessoas não temem e ela não trata desrespeito policial, porque sabe para onde vai. Mas porque alguém que ela conhece, por alguém que ela é íntima, ela desrespeita. Nessa noite Deus vai te colocar no lugar de honra, mas você tem que aprender a honrar as autoridades que Deus constituiu. Seu chefe, pastores, sua mãe, o seu pai. Alguém está me ouvindo? Essa é a mensagem. Deus quer colocar um solo melhor para que a semente não seja corrompida na tua vida. As escrituras é pronta para corrigir você, mas também para te restaurar, para te trazer prazer e te trazer alegria. Pega essa palavra, aplaude o Senhor e fica de pé, vamos terminar.